pra você tá tudo bem, você tá confortável onde que você tá, cara, esse vídeo não é pra você. Fala galera, bem-vindo ao canal Campo de Batalha das Vendas. Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha trajetória, como que eu vim parar nessa área comercial aqui. Bom, eu sou de uma cidade no interior do Paraná, a cidade de Cascavel, antiga cidade do Evandro Guedes, inclusive. E desde os meus 12 anos eu trabalhei na parte de construção civil. Mas eu não era arquiteto, eu não era engenheiro civil, nem nada do tipo não. Eu era pedreiro, fui servente de pedreiro, mas me especializei na área da pintura. O meu pai sempre falou um negócio pra mim muito bacana, que trabalhar para pobre era dar esmola para dois. Então o que eu fiz? Eu peguei e me especializei na parte da pintura e comecei a trabalhar para os ricos. E o meu diferencial é que eu era muito incomodado, então eu sempre quis o que a vida podia me dar de melhor. E sempre fui muito chato em relação ao trabalho, eu sempre fui muito detalhista. Eu sempre quis fazer o serviço da melhor forma possível. Puxei até do meu pai isso. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito firme comigo, então ele sempre me ensinou que o mundo era cinza. E que se eu saísse de casa achando que o mundo era colorido, que o mundo era um mar de rosa, eu ia tomar pancada. Então me tornou essa pessoa firme também. E com isso eu comecei a trabalhar dentro da casa do Evandro Guedes. E quando ele viu essa parte detalhista, que eu era muito chato para acabamento, essas coisas, eu comecei a ganhar a confiança dele. Então todos os serviços que ele fazia, todas as casas que ele construía, ele me chamava para fazer a parte de acabamento. E com isso eu fui ganhando sua confiança, ganhando a confiança da esposa dele. E em 2022, quando ele decidiu vender o Alfacom e se mudar para Alphaville, Barueri, ele me fez uma proposta de eu trabalhar para ele. Aí eu me pergunto, pô, mas desde os meus 12 anos, trabalhando na parte de construção civil, um sol do caramba, o que eu ia fazer num escritório corporativo? Pois é, uma habilidade que eu não enxergava em mim, mas ele enxergava. Parte de gestão muito importante. Me trouxe para ser gerente geral. Ele falou uma coisa muito bacana para mim, se você não acredita em você mesmo, acredite em mim porque eu acredito em você. Pô, aí não tem como não aceitar, né? Então acabei me mudando para Alphaville, Barueri. E me tornando gerente geral, eu fazia de tudo na empresa, a parte burocrática, a parte de carregar caixa, se estragava uma porta era eu que consertava. Ele viu outra habilidade, ele viu uma habilidade de me comunicar com pessoas. Então eu tinha uma habilidade de trabalhar com gente, até porque na obra eu tinha muito contato com pessoas. E acabou me tornando gerente comercial, mas a experiência com vendas era só comprando. Então fui me aperfeiçoando, participei de muitos treinamentos, o Evandro gastou muita energia em mim, até que eu me tornei o seu gerente comercial aqui da empresa FPN Educação. E de lá pra cá, eu venho colhendo os frutos agora de viver em Alphaville. Então já faz mais ou menos 1 ano e meio que eu tô aqui em Alphaville, Barueri, e faz 1 ano que eu sou gerente comercial. E uma coisa importante que eu aprendi, tanto que foi uma coisa que o Evandro passou pra mim, que eu acredito que todo ser humano tem a capacidade de ser moldado. Pô, Giovanni, mas todo mundo? Cara, todo mundo desde que a pessoa queira. Desde que você seja uma pessoa ambiciosa e que seja incomodada, inquieta para a vida, que não suporte a realidade que está vivendo hoje e acredite que pode ter o melhor da vida, eu acredito que todo mundo tem a capacidade de ser moldado. Tanto que hoje eu controlo um time com mais de 10 vendedores. E acredite só, todos os meus vendedores, nenhum eu contratei com experiência de mercado. Claro que na venda é muito teste de validação. Então eu testei eu já contratei vendedores do Vendes, eu já contratei vendedores do Thiago Nigro e nenhum se aperfeiçoou a filosofia e os valores da equipe. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito firme. Lembra? Meu pai sempre me falou que o mundo era cinza. Então no vendas não é diferente. A gente tem que ter muita garra e a gente tem que ter muita proatividade e resiliência. Porque se um cliente fala não para você, você não pode se abalar. Porque senão isso afeta a sua próxima venda. Se ele fala não para você, você absorve aquele não, você pensa para aonde foi que eu errou, mas esse erro, esse pensamento, ele tem que durar 14 segundos no máximo. Passou aquilo, pô, tem que estar pronto para outro. Então todos os meus vendedores vêm com a mesma filosofia que a minha. Tanto que hoje um dos meus melhores vendedores também era da parte da construção civil. O meu melhor vendedor disparado era carregador de abacaxi. Então eu acredito sim
que como eu fui moldado para ser desse jeito hoje, eu acredito que todo ser humano tem a capacidade de ser moldado desde que ele queira. E outra coisa que é muito importante também, o ambiente que você convive. Se você está num ambiente que as pessoas só reclamam, que a pessoa só culpa o governo, que a pessoa acha que rico não deve existir, acredite, você não vai conseguir prosperar num lugar desse. Porque automaticamente você está absorvendo aquilo toda hora, todo momento. Agora, se você está num ambiente em que as pessoas só pensam em ficar grande, automaticamente você só vai pensar em ficar grande também. É o ambiente faz toda a diferença também. Então, cuide muito com quem você está andando hoje. E lembra, todo ser humano tem a capacidade de ser moldado desde que ele queira. E com isso, galera, não adianta vocês ficar se vitimizando, não adianta vocês ficar culpando o terceiro. Uma coisa que eu passo muito para os meus vendedores é a seguinte frase: o mundo só vai ser um lugar melhor desde que você absorva a própria culpa e não terceirize. Você faça um diferente para mudar a sua realidade. Mas assim, se para você tá tudo bem, você tá confortável onde que você tá, cara, esse vídeo não é para você. Mas se você tá incomodado e você realmente deseja estar no próximo nível, deseja mudar a sua frequência, melhorar a sua convivência, cara, então acompanha eu aqui no canal, aproveita para curtir e se inscrever, porque eu vou postar muitos vídeos como esse. Até porque é um ambiente que eu convivo. Tá perto do Evandro é um privilégio. Todo dia eu tenho uma aula diferente. Por exemplo, hoje eu estou aqui numa palestra em Guarulhos, com mais de 50 empresários. Cara, acredita, eu estou absorvendo isso todo dia na minha vida. Então eu só penso em ficar grande. E o que eu passo para os meus vendedores é a mesma coisa que eu estou passando para vocês aqui. Como que vocês vão ficar grande também? Como que vocês vão estar no próximo nível? Como que vocês vão poder prosperar? Absorvendo conhecimento, o ambiente, cuidando com as pessoas que estão ao seu redor. E isso vale para muito de vocês que tem uma namorada, que tem uma esposa, que tem um marido. A pessoa que está do seu lado, principalmente o casal, ela tem a capacidade de levantar você para cima, de jogar você para cima como um míssil, ou tem a capacidade de afundar você também como uma âncora. Por isso que eu sou muito grato à minha esposa, porque a minha esposa, desde que ela entrou na minha vida, ela acreditou em mim uma capacidade assim que não tem como explicar. Então ela sempre foi um míssil na minha vida, ela sempre me fez querer estar na próxima fase, sabe? Nunca me deixou ser acomodado para a vida, ela nunca me deixou reclamar. Porque se eu tô cansado é porque eu tô trabalhando demais. E se eu tô trabalhando bastante, automaticamente eu vou colher os frutos disso. Não tem pobreza no mundo que resista a 16 horas de trabalho. Galera, se gostou desse vídeo, siga no canal, se inscreve aqui, que eu vou postar muito conteúdo para vocês como esse.